Bom, como disse, não nos aflijamos. E agradecemos a espiritualidade que conduz os trabalhos desta casa por mais esta oportunidade de serviço. Oportunidade de serviço que nos impõe o dever de estudar, de meditar, para poder passar pelo menos um pouco daquilo que a gente estuda, de uma forma que todos possamos compreender o sentido da mensagem que a nossa doutrina nos faculta compreender e viver. Quando a gente lança um olhar sobre a história da humanidade, sem precisar ir muito longe, não precisa ir a 2000 anos, voltemos no tempo apenas 100 anos, e considerando o transcorrer do tempo no universo, nada mais é do que um átimo de tempo, é um ponto apenas. Mas se nós assim fazemos, notamos inicialmente que já vai fazer exatamente 100 anos de um brutal conflito internacional, um brutal conflito mundial que ceifou milhões de vidas. Durou 4 anos, de 1914 a 1918. Acreditava-se à época que aquele seria o último grande conflito que a humanidade experimentaria. Acho que a maioria das pessoas me parece acreditar que o ser humano teria dado um salto evolutivo incompatível com a realidade. Pouco depois, em 1939, houve um problema na economia americana que espargiu-se por todo o mundo. Ficou conhecido como a Grande Depressão. E, em razão dela, milhares de pessoas perderam a vida, muitos suicidando. E dezenas de milhões, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, perderam a sua fonte principal de subsistência. E o mundo foi mergulhado numa crise totalmente desconhecida. Não durou muito, apenas algum tempinho depois disso, 20 anos, eclodiu um outro grande conflito internacional. Nós sabemos, se se referir à série, eu gosto muito de assistir séries da Segunda Guerra Mundial, que nos ensina muito sobre o ser humano. 25 milhões de russos pereceram naquela oportunidade, fora dezenas de milhões de outros irmãos nossos do continente europeu, dos continentes americanos, inclusive brasileiros, britânicos, japoneses, chineses, até que culminou tudo isso com uma explosão de um artefato nuclear em Hiroshima e um outro em Nagasaki, que ceifaram a vida de centenas de milhares de pessoas em quase instantânea forma. Aí a gente para e pensa, um pouquinho mais adiante, voando um pouquinho no tempo, desta vez não foi exatamente o homem que provocou tudo isso, veio a natureza como que manifestando um tremendo inconformismo com o que estava acontecendo. Um brutal tsunami no Sudeste Asiático. Quase 300 mil pessoas mortas de forma instantânea. Logo adiante, um terremoto no Haiti, dezenas de milhares de pessoas mortas e que perderam suas casas, etc, etc. Um pouquinho mais depois, no Chile. Isso sem contar os dezenas de furacões se abatendo na costa dos Estados Unidos.
inundações, chuvas torrenciais brutais aqui mesmo no Brasil. Sem esquecer a gripe espanhola, que também levou 50 milhões de pessoas, dizem, para o túmulo. Quando está tudo tranquilo, mais uma guerra. Guerra na Coreia, guerra no Vietnã, e agora um conflito também na Ucrânia. Misturando tudo isso, a natureza nos envia um animalzinho visível só no microscópio, que leva para o túmulo milhões de pessoas, e só em nosso país 750 mil, pelo menos até agora. Não acabou. Terremoto, de novo agora, desta vez na Turquia e na Síria. Estou me referindo a tragédias coletivas provocadas pelo homem ou pela natureza. Mas há também aquelas tragédias que a gente diria, entre aspas, pequenas, porque atinge uma família, uma pessoa. Por exemplo, o Paulo sabe, talvez você não saiba, eu sou paraibano de uma pessoa. Estava eu em novembro, lá na minha cidade, comendo naquela belíssima orla marítima do bairro Cabo Branco. Aliás, eu recomendo a todo mundo, tem lugar mais bonito. E ali, é interessante que à noite, após as 7 horas da noite, 6h30, 7 horas, e para nós nordestinos, 7 horas equivale mais ou menos meia-noite em Floripa, as famílias ficam sentadas naqueles bancos de concreto, de frente para o mar, graças a Deus é limpo, né? Como a nossa beira mar é limpa, na faixa de resistência, as pessoas ficam nesse divertindo. E muita gente fica praticando esportes, caminhando, outros de bicicleta, outros com uns carrinhos especiais que alugam, mas muita gente caminhando. E aí que me chamou a atenção, enquanto eu bebia aquele pouco pelo qual eu pagava R$ 2,50, enquanto eu ia cobrando 15, enquanto eu bebia aquela água de coco deliciosa, olhava e vi uma família que vinha caminhando, evidentemente uma família de turistas, não é notório, porque o sujeito daquele tamanho, galego, como nós chamamos, nunca vai ser nordestino. A menos que seja um produto de uma mistura lá atrás dos holandeses que andaram com o lado do preto. Mas aquele homem grandão, uma mulher também fortuna, esses aí são estrangeiros. E o que me chamava a atenção, estrangeiro no Brasil, é que era um casal com 2 filhos. Uma menininha de 5, 6 anos, caminhava, saltitando, e parecia que era um cabritinho novo, como a gente tinha no interior da Paraíba, aquele cabritinho que fica pulando. E com eles também tinha um menino, de uns 10, 11 anos, sentado numa cadeira de roda. Era difícil perceber que ela se tratava de um ser humano, porque era um corpo retorcido como uma árvore seca. Enquanto a menininha sorria e brincava, ela recordava que aquela criança. Dizer que ela sorria um pouco demais, mas aquele esgarro exibia algo no rosto como se fosse um sorriso. Mesmo nós espíritas, eu vou com 73 anos, a gente olha, mesmo a gente estudante quer ser naquela pergunta. Curiosamente, meus amigos, em Brasília, quando eu estava para trocar de avião, uma cena exatamente semelhante aconteceu. De novo, um casal, só que desta vez uma menininha dos 3 anos, bebezinho ainda, e um pouquinho maior. A maior, com evidentes sinais de autismo e autograu. Novamente eu pergunto, Carlos, por quê? Por quê? E aí a gente vê esses danos familiares, os danos individuais que cada um de nós enfrenta durante a vida. E se a gente examina do túmulo, do berço ao túmulo, tem gente que só sofre.
Sofre, que não acaba mais. Eu até lembrava de uma música antiga de um cantor chamado Paulo Sérgio, parece minha mãezinha, que Deus a tenha, gostava muito. Essa música dizia assim: não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim, me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim, há dias na vida, eu penso que não vou conseguir, uma vida inteira de sofrimento. E pensa que acaba de nascer, passa um pouquinho, morre. Coitado, nasce com câncer, como tem a história da filha de um sido apresentador da televisão. Não se nos olha mais. Criança descobriu isso ela com 6 meses de idade. Tantos dramas de relacionamento, fim de relacionamentos afetivos, contabilidade, perdas financeiras, perda de emprego, morte de um ente querido. Aí a gente, recorrendo às religiões tradicionais, querendo saber por essas coisas, o que normalmente nós ouvíamos, pelo menos, é: fica tranquilo, sofra tudo que você puder e você vai ganhar o paraíso. O sofrimento é o teu bilhete de chegar ao paraíso. Sofra tranquilo. Umas até procuravam o sofrimento físico é uma forma de você reparar seus pecados e alcançar a vida eterna. Lembram do látigo nas costas do indivíduo? Especialmente os monges, etc. O látigo para espantar. O sujeito lacerava todas as costas. Outros usavam o silício, que é uma coisa que está apertando a perna, como se as dores físicas auto-infligidas constituísse um mecanismo de promoção espiritual. Assim é isso. Então, essas religiões tradicionais, sábias prometedoras, sábias para ela, sofra que você vai ter como recompensa o céu. E o que vai fazer necessário também é isso também. Acho que vai ficar todo mundo sentado numa nuvenzinha, tomando água de coco espiritual, numa aposentadoria precoce, deve ser uma coisa altamente tediosa. Às vezes você acredita. Graças ao Senhor nosso Deus, e cumprindo a promessa de Cristo, em 1857, dia 18 de abril, veio a lume a primeira edição deste livro, o Livro dos Espíritos, e com isso inaugurando o advento do povo Salvador prometido, a doutrina espírita. Quem vai à parte 3 deste livro, contém leis morais, já começa a ter uma ideia mais precisa dessa história da dor, das aflições. Mas um pouquinho mais adiante, 1864, veio o meu livro de cabeceira predileto, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. É disso que nós estamos falando aqui agora. E a grande pergunta que nós nos fazíamos antes de conhecer a doutrina espírita é: por que tanto sofrimento? Mas, se Deus existe, nós nos perguntávamos: onde é que está a justiça de Deus? É que Ele permite que tanta gente sofra, e mais, esse sofrimento é distribuído de uma forma completamente desigual. Ora, não somos todos iguais perante a lei? A lei dos homens não diz, todos são iguais perante a lei, mas parece que perante a lei da vida, as alguns são mais iguais, porque há alguns que mesmo, que apesar do seu enorme defeito de caráter, estão sempre progredindo, estão sempre de boa, aparentemente nada sofre, enquanto para outros parece que a vida é uma aflição sem fim. E essas aflições são multicausais e multifacetadas. São várias causas e várias facetas, como essa manifesta. Repito: doenças em nós mesmos ou em seres amados, perda do emprego, fim de relacionamento afetivo, morte na família, perda de gastos de familiares, e por aí vai. E quando alguns
sofra, que você vai ser recompensado por ter o paraíso à sua disposição, a gente fica pensando, tem alguma coisa equivocada nessa história, porque parece que o preço dessa passagem de trem não está sendo exatamente igual para outra. Porque para uns parece que eles pagaram 10 centavos, tem que pagar bilhões de reais, porque o sofrimento de alguns é muito mais duro que o sofrimento de outros. Então, se vamos todos alçarmos ao esfera espiritual de luz logo após a nossa morte, independente do que tenhamos feito, parece que esse preço da passagem é mais pesado para alguns, não caber dele no seu orçamento, enquanto para outros não é tranquilo. Se assim for, isso contrariaria ao nosso modesto ver um dos ensinos do Cristo, o que é absurdo, inadmissível, e que a doutrina espírita exige. A justiça de Deus. Deus é justo, bom e misericordioso. Ora, se Deus é justo, bom e misericordioso, por que Ele permite que tenhamos sofrimento? Porque Ele permite que nós tenhamos tantas aflições durante as nossas vidas. Por que será? A respiração, a alma, a doutrina repetida por Jesus. Se a gente faz estudo, o que a gente já esclarece é que nós talvez não tivéssemos a época a mente suficientemente aberta, o nosso entendimento suficientemente esclarecido para entender o que ele diz. A cada um será dado as suas obras. Esse é o conceito de justiça divina. Mas ele não diz quando ele será, não. Apenas diz: ser tarde, como dizem os argentinos, para o temprano, vamos recolher aquilo que plantamos. Primeiro ponto, justiça divina. Deus é justo, é bom e é misericordioso. E a doutrina, então, detalhando o ensino do Cristo, nos diz, primeiramente, por que tantas dores, tantas dificuldades, porque neste planeta, falei só dos últimos 100 anos, todo esse rosário de aflições a que me referi. Sabe por quê? Porque, como nos ensina Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. E Kardec, para lembrar com os Espíritos, no livro dos Espíritos, nos esclarece que os mundos podem ser categorizados em 5 classificações. Primeira delas, mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações dos Espíritos. Segundo nível, mundo de provas e expiações. Este aqui mesmo nós estamos. Depois, mundo de regeneração, que é para onde nós estamos indo. Primeiro, nos desafio que estamos indo. O que para mim já é um motivo de muita esperança. Mundo de regeneração, onde o bem já supera o mal. Diferente deste mundo aqui nosso, em que dificilmente alguém vai dizer que o bem supera o mal. Não é possível. Eu, pelo menos, assim eu vejo. Depois temos os mundos divinos, os mundos celestes, que eu sequer posso imaginar o que seja. Então fiquemos no nosso mundinho aqui. Neste belo planeta azul, que foi visto lá de cima pelos astronautas americanos, disseram: a Terra realmente é redonda, não é terraplanista não. A Terra é redonda e é azul. É um lindo mundo. Foi criado por Deus. Mas abriga ainda espíritos, todos, como vocês anjos, vão sair aqui com os ombros, atrasados, conversando em conversa com ele, talvez, mas seres atrasados com o meu, que é mais vivo. E neste mundo, o que prevalece são as dores, infelizmente. E de que decorrem essas dores, essa aflição que nós imaginamos aqui?
decorre de equívocos nossos. Cada vez que nós nos apartamos, nos afastamos daquelas leis morais que estão lá na parte 3 do Evangelho do Livro dos Espíritos, principalmente na chamada lei de amor. Principalmente, cada vez que nós nos afastamos da lei de amor, a nossa consciência anota um pontinho vermelho em detrimento de nós. Cada vez que praticamos um ato caritativo, que praticamos o bem, colocamos aquela bolinha verde para o nosso lado. Mas é que nós somos teimosos. Nós gostamos muito do vermelho e ficamos gravando. Diriam os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas que é todo mundo do internacional que gosta muito do grego. Então, a razão disso, o que a doutrina nos esclarece é, a grande pergunta que é, por que o sofrimento? A doutrina já diz. O sofrimento decorre do afastamento nosso do amor. Cada vez que nos afastamos da lei de amor, justiça e caridade, cada vez que nos afastamos dessa lei, estamos construindo algo que devemos desconstruir depois. A primeira explicação lógica é: muito bem. Só que essas aflições decorrem de duas causas principais. Acho que eu não vou precisar colocar isso aí agora, porque o tempo é tão curto. Decorrem de dois momentos principais. O momento que vivemos e nossas existências anteriores. Nós encarnamos, temos o benefício do estudo temporário daquilo que fomos e fazemos, mas aqui nós sabemos apenas o que fazemos. Só que, curiosamente, tudo que nós fazemos, que nos apartamos da lei de Deus, fica registrado. Mas não é um tribunal divino, não tem lá um contador anotando os nossos débitos, os nossos créditos, os nossos ativos e os nossos passivos. Não. Está tudo registrado na nossa consciência. Pergunta, Kardec: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Então, o nosso tribunal, em verdade, somos nós mesmos. A grande questão é que esse tribunal só funciona realmente muito bem quando essa nossa consciência já despertou. Enquanto ela está encoberta pelos nossos vícios e defeitos morais, ela não nos cobra. Mas quanto mais a gente começa a adquirir conhecimentos, cada vez que a gente infringe a lei divina por alguma razão, aquilo fica coçando. Enquanto a gente não resolve, aquilo continua incomodando. Então, como nós acreditamos que estamos reencarnados, e esse é um dos princípios basilares da doutrina espírita, o princípio da reencarnação, assim como a imortalidade da alma e, portanto, uma vida futura, são os princípios básicos da doutrina. Nós trazemos, em regra, um conjunto de débitos que a misericórdia divina permite que a gente vá pagando esse débito de acordo com a nossa capacidade moral, com a nossa resistência moral. Se tudo fosse cobrado de uma só vez, nós não suportaríamos, certamente, sucumbiríamos. Então, não é por outra razão que algumas pessoas nascem já com problemas físicos ou problemas mentais. Outros, parece aquela música que eu estava cantando, que é uma luta sem fim. Outros percorrem caminhos sem que nada pareça justificado, de repente tem um problema extremamente sério. Isso aí se chama expiação. Nos dizer de Emmanuel, expiação é o pagamento que o espírito infrator tem de fazer. É um pagamento, é uma condição
punição. É assim que eu amo isso. É a punição aplicada ao espírito que cometeu um crime. Isso está até dito aqui. Expiação. É a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Palavra do Emmanuel. Mas disse eu que nós moramos, habitamos por enquanto, um planeta de provas e expiações é caminho de se tornar um mundo regenerado, um mundo de regeneração. Então todos nós enfrentamos provas. Todos. Às vezes, há uma certa dificuldade de separarmos ali o que é prova e expiação. Mas quem estuda com um pouco mais de cuidado sabe que provas são escolhas feitas ou pelo espírito quando vai reencarnar, ou nós quando vamos reencarnar, ou por aqueles que orientam a nossa existência, benfeitores espirituais, anjos de guarda, Deus o nome que quisermos. Então todos nós enfrentamos essas provas que vêm no intuito de medir fundamentalmente a nossa evolução espiritual, a nossa capacidade já de vencer determinados desafios. Nós nos comprometemos com isso e nos empenhamos para vencer isso. Portanto, se nós habitamos um planeta de provas e expiações, as dores são algo inevitável. Se pegamos de novo do berço ao túmulo, não haverá ser vivente, espírito, neste planeta que não venha passado, não passe nem venha a passar por qualquer tipo de aflição. Só que muitas vezes, por desconhecimento, a gente crê que as dores, principalmente as chamadas dores da alma, as dores morais, que são terríveis, perda do filho, fim do relacionamento, perda do emprego, ver o filho passando fome, coisa desse tipo, a gente acha que pode curar no balcão da farmácia. Vai no especialista, recebe a receita, toma aquela medicação. Não estou dizendo que ninguém não deve fazer isso. Mas aquilo é nada mais do que uma muleta para que nós possamos suportar um momento de muita dificuldade e que não damos conta sozinhos de sair daquela situação. Mas parece-nos que o verdadeiro medicamento está na farmácia de Deus. Que João de Ângeles, esse espírito benfeitor, tão esclarecido que tanto nos esclarece, nos diz: a pista, estou reproduzindo com as minhas palavras, a pista para tratamento e cura das dores morais, que são aquelas mais incisivas, começa e termina com o nosso processo de transformação íntima. Isso significa que, antes de tudo, devemos praticar a chamada resignação dinâmica. Ao invés de nos revoltarmos no momento da dor, porque isso está me acontecendo, e alguns se revoltam, não suportam até, suicidam a vida contra a própria vida. E o suicida, ele não quer se matar, ele quer se ver livre da dor. Pior, em circunstâncias. A resignação dinâmica, o que significa isso? Aceitar, compreender que nada nos acontece por acaso. Se algo está nos acontecendo, é porque algo fizemos para passar aquele momento. Então, aceitarmos sem revolta, mas empreendermos todo o nosso esforço no sentido de mudar a situação. Vou dar um exemplo simples. Imaginemos um indivíduo que está realmente na grande aflição de ter perdido o emprego. Qual deve ser a posição dele? Pai de família com 7 filhos. Ficar sentado em casa chorando? Ou aceitar o corretivo da vida e levantar e buscar emprego? Se não conseguir emprego, pelo menos conseguir trabalho. São duas coisas diferentes.
Reanime-se, busque o trabalho. Não fique esperando as coisas acontecerem. Isso é um exemplo muito simples, muito singelo. E a mãe que perde o filho, único, com suicídio, como aconteceu com uma amiga minha que foi a nossa, me ligou dizendo: Giovanni, meu único filho de 22 anos, terminou na rua, construiu uma bela, assim, uma espécie de santuáriozinho, colocou uma imagem de Nossa Senhora, coisa muito bonita. Depois de fazer tudo aquilo, se matou. Sem explicação nenhuma, depois nós descobrimos que foi em razão da guerra. Não vou. A mesma coisa que aconteceu com a filha do amigo meu de Brasília, tinha 16 anos, terminou o namoro e não foi. Claro, inexperientes, não tinham ainda um estofo moral para encarar a situação. Mas aí, como ficam os pais? E aí, meus irmãos, graças a Deus, vem um outro lado da doutrina espírita, que a doutrina espírita tem um lado esclarecedor e um lado que eu chamo de consolador mesmo, confortador. Ela esclarece os porquês das aflições que todos nós passamos. Todos nós. Os porquês. Mas também ergue-nos a esperança, a bandeira da esperança, ao dizer: toda dor tem um prazo de validade. Sabe mesmo ditado antigo que é isso? 92 sempre mal para não secar. Assim não. Então toda dor tem um prazo de validade. Mesmo aquela mãe que sofreu talvez a mais pungente de todas as dores, perda de um único filho por meio de suicídio. Um dia reencontrará. Um dia ele se reencontrará. Em que condições? Aí depende de cada um. É você? Então a explicação fundamental para cada um de nós é: sentimos dor, aguentemos. Recorramos à terapia da oração, meditação. Recorramos a profissionais devidamente habilitados para nos socorrer durante um determinado momento, porque a ciência existe, é para isso, é para nos socorrer. A ciência é algo divino, que existe porque Deus permitiu, portanto, a misericórdia divina permite que a ciência desenvolva medicamentos para nos ajudar a passar, a fazer a travessia do deserto. Mas busquemos também nos empenhar na nossa transformação íntima. Porque todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos, hoje, aqui e agora, a nossa melhor versão. Nós somos resultado do que fizemos no passado e nesta própria vida. Porque as dores que nós passamos nesta própria vida, elas são de duas ordens. Uma totalmente involuntária, como a questão, por exemplo, desse tsunami, terremoto. Essas pessoas não queriam morrer. Aparentemente, pelo menos nesta vida, nada fizeram para sucumbirem num terremoto terrível desse, ou por meio da pandemia. Esses são os tormentos involuntários. Mas há aqueles que nós podemos parar e pensar e evitar fazê-los. Dou um exemplo. Tentem, numa sexta-feira, no dia de muita chuva, 18 horas, 18h30, dirigindo aqui no meu lugar. Eu não faço isso, eu não consigo. Porque eu vejo algumas pessoas completamente ensandecidas, especialmente se dirige veículo de duas rodas. Eles se creem verdadeiramente: eu tenho força, por exemplo, cara do deserto, mas eu tenho força, sou poderoso no mundo. Os caras com uma pista molhada que
ficam assim. Aí daqui a pouco dá uma batida ali e não morreu. Tempos atrás, eu lembro, basicamente na frente do Jerônimo, um indivíduo vinha conduzindo a sua moto, uma peça que era uma cidade menor para frente. E ele vinha com uma senhora, uma mulher grávida, sentada atrás. Perdeu a direção, cruzou a pista, bateu no primeiro carro do outro lado, ele estava indo em direção à morte. A mulher foi atirada da moto, que era uma gigantesca, ela morreu na hora, estava grávida. Ele também foi acidentado e um caso que não veio a falecer. Essas são aflições ou dores provocadas aqui agora, por questão de imprudência, imperícia. É isso. Então, há tormentos voluntários que nós mesmo buscamos. Por que eu vou dirigir e fico maluco com as condições como essa? Fora outros estamos então, se nós usamos, primeiramente, a resignação dinâmica para aceitarmos aquilo que nós não provocamos, pelo menos nesta vida, mas que involuntariamente recebemos essa resignação dinâmica. E, por outro lado, teremos a prudência para não cometer alguma ação que venha nos trazer isso. Por exemplo, eu li do mercado financeiro. Muita gente não tem perdido dinheiro por ganância. Simplesmente, ganância. A pessoa exacerba os seus riscos e de repente está zerado. Ganância. Só isso. Então, as aflições estão presentes em nossas vidas. Não vamos deixar de vê-las. Enquanto nós somos espíritos em evolução, e o Leandro nos diz que Deus utiliza principalmente dois instrumentos para promover a nossa marcha evolutiva. O primeiro é o tempo, o segundo é a dor. Então, a dor, por mais que a gente queira para o vizinho, é instrumento de evolução. Por quê? Porque a dor desperta. Lembremos da parábola do filho pródigo. Todos vocês conhecem, para mim, a mais bela de todas as parábolas. Aquele rapaz que pegou o dinheiro do carro, desperdiçou com falsos amigos. E naquele lugar que ele foi, veio uma fome muito grande. Ele perdeu tudo e teve que ir tratar de corpos, ou seja, dos seres mais abjetos na cultura judaica. A ponto de dividir com os povos a comida que ele devia ministrar para eles. E naquele momento, de intensa dor, de intenso sofrimento, houve que se despertar espiritual. Aí ele lembrou, puxa, na casa do meu pai tinha terra, estava tranquilo. Tomava minha água de coco na Jururia Internacional, estava um pouco preocupado com a vida, e agora estou aqui, comendo literalmente o que o diabo nosso. Você é entendido? Voltou para casa a pedir perdão aos pais. E isso está bem de acordo com o que nos ensina o Código Penal da Vida Futura, que está neste outro livro aqui, Céu e Inferno, que eu recomendo o estudo. Eu nunca vou dizer para vocês, leiam. Não. E o Espírito não é para ler. Não é para substituir a sessão da tarde que a gente fica lendo na beira da piscina, não. É para estudar. Caneta, vermelha, marca-queixo, tudo. O que nos diz esse Código Penal da Vida Futura? Que nós passamos por três critérios para nos ajustarmos perante a lei divina. Primeiramente, o arrependimento. O que aconteceu com o moço lá da parábola do filho pródigo. Segundo, expiação. Pagamento do débito, segundo nos ensina a mão. E terceiro, a reparação. Se causamos um dano a alguém, temos que reparar. Com isso, darmos a nossa consciência. Bom, como fala, era isso que eu
eu teria, mas vou convidar vocês, se você puder diminuir a luz, para fazermos uma precezinha aqui de final. Quem já estudou o livro Paulo e Estevão deve conhecer bem essa prece, que concerne precisamente as aflições. Eu sugeriria a quem quiser que encerre seus olhos e nos acompanhe na chamada prece dos aflitos, que diz: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo de iniquidade, quando vem a tempestade sob as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal.